Existem terras que nascem sob promessas, e outras sob sentenças. Há nações que florescem por um tempo, como uma rosa sob o sol da manhã, apenas para depois murcharem diante de algo maior do que o tempo, o propósito eterno. Hoje, falaremos de uma terra antiga, uma terra de reis altivos, impérios dourados e deuses que falavam pelas estrelas. Essa terra foi chamada Elão, depois Pérsia, hoje é conhecida como Irã. Mas por trás das manchetes e da política, escondida sob as areias do deserto e o ferro das armas, há uma história mais antiga que qualquer civilização moderna. Uma história escrita por um Deus que vê além dos séculos e dos tronos. Uma sentença profética. Um aviso sussurrado por profetas há milhares de anos. Um destino inevitável. E se te dissessem que o fim do Irã já está escrito? Que o conflito de hoje já foi previsto por vozes do passado? Você acreditaria? Venha comigo. Vamos atravessar os portões da Pérsia antiga, caminhar ao lado de Daniel e Jeremias. E ouvir o eco de uma profecia que talvez esteja prestes a se cumprir diante dos nossos olhos. Há impérios que caem pela espada. Outros, pelo orgulho que cresce como erva daninha na alma de reis. A Pérsia antiga é palco de uma das mais estranhas ironias da história divina. Foi usada por Deus, e depois se tornou oposição a ele. Desde o livro de Esther, onde o vilão Amã, conselheiro persa, arquitetou o extermínio dos judeus. Já se desenhava o espírito que ainda hoje sopra pelas cúpulas do Irã moderno. O desejo de apagar Israel da existência. Mas o que muitos ignoram é que o Deus de Israel escreve em linhas que o orgulho não pode ler. Amã caiu na forca que preparou. Os que hoje ameaçam o povo da promessa, preparam sua própria sentença. O espírito da Pérsia sobrevive. Não mais em tronos de ouro, mas em discursos inflamados, em alianças secretas, em ameaças de destruição. Mas não se engane. Deus conhece cada palavra não dita, cada bomba não lançada, cada plano nas sombras. E Ele pesa os corações das nações, como pesa os grãos na balança da eternidade. Hoje, os jornais noticiam o que os profetas já sussurraram. O Irã está em ebulição. Seu povo clama nas ruas, sua economia afunda, seus inimigos se multiplicam. E sua sede por destruição parece crescer como uma fera cercada. Aliados com grupos armados, envolvido em guerras por procuração, alimentando o caos na região. O Irã moderno é como uma sombra longa que se estende antes do pôr do sol profético. Mas nem tudo está sob controle humano. Por trás de cada bomba há uma linha invisível. Por trás de cada conflito, há uma permissão, ou uma proibição celestial. O palco está sendo montado. As peças posicionadas. E o tempo, que para nós parece escorrer em caos, para Deus segue exatamente conforme o plano. Mas nem tudo termina em poeira e destruição. Jeremias, ao anunciar o juízo sobre Elão, termina com um sussurro de misericórdia. Nos últimos dias, restaurarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Sim, haverá juízo. Mas também haverá restauração. Hoje, em segredo, entre as muralhas do regime, há corações que se rendem a Cristo. O Evangelho floresce onde a espada tenta calar. Homens e mulheres no Irã se dobram diante da cruz, mesmo que isso lhes custe a vida. Porque o reino de Deus é feito de paradoxos. O lugar onde o juízo caiu, pode se tornar o terreno onde a graça floresce. E talvez, quando tudo estiver ruindo, se erguerá ali não uma bomba, mas um trono. O trono daquele que reina com justiça, e com feridas nas mãos. O Apocalipse fala de nações, de reis, de bestas e juízos. Mas não cita todos os nomes. E nem precisa. Porque o que está em jogo não são apenas países, mas os espíritos por trás deles. O espírito da Babilônia, da arrogância espiritual, da perseguição aos santos, da falsa religião que se mistura com o poder.
Esse espírito ainda vagueia. E talvez, ele tenha encontrado morada em terras onde a fé é proibida, onde o ódio a Israel é doutrina e onde a adoração ao Deus verdadeiro é punida com a morte. O Irã, então poderia estar entre os que beberão do cálice da ira final? Estaria ele se preparando para marchar com os exércitos do Anticristo, ainda que inconsciente? Não sabemos todos os detalhes. Mas as linhas da profecia parecem se estreitar, como corredores de um castelo em ruínas prestes a desabar. Se há algo que a história nos ensina, e que a Bíblia confirma, é que nenhuma nação resiste ao juízo de Deus para sempre. As que desafiam o Altíssimo, cedo ou tarde, colhem o que semearam. O Egito caiu. A Babilônia virou deserto. Roma virou ruína. E o que dizer do Irã? Está escrito que, aquele que tocar em Israel, toca na menina dos olhos de Deus, Zacarias 2:8. Quem se levanta contra esse povo, não por erro político, mas por ódio espiritual, se coloca na trilha da própria queda. Mas há um outro caminho. Jeremias falou de restauração. E a cruz, ainda hoje, se ergue como o maior ato de amor já registrado nos céus ou na terra. Até mesmo o Irã, se dobrar os joelhos, será curado. O mesmo Deus que julga, também redime. Mas o tempo da escolha está se esgotando. E o silêncio do céu nunca é indiferença. É a paciência. Mas até a paciência tem limite. Imagine o som dos céus se abrindo. O estrondo de um rei que retorna não mais como servo, mas como juiz. Os montes tremem, os exércitos se desintegram. As mentiras caem. E então, tudo faz sentido. As profecias, os avisos, as dores. Tudo era anúncio. O Irã, como outras nações, terá de se curvar. Não diante da espada de homens, mas diante do leão da tribo de Judá. Porque no fim, não haverá impérios. Não haverá alianças militares. Não haverá ódio, nem tronos terrenos. Haverá apenas um trono, uma luz e um julgamento justo. Até lá, há tempo para ouvir, para se arrepender, para escolher de que lado da eternidade estaremos. Porque as profecias não são para os curiosos, são para os preparados. E agora que você sabe, o que vai fazer com essa verdade? Se essa mensagem tocou você, compartilhe com aqueles que ainda não veem. Ajude a espalhar o alerta e a esperança. Inscreva-se para continuar caminhando entre os mistérios do tempo e os segredos do eterno. Porque aqui, nós não contamos histórias. Nós revelamos os sinais.